A graça e a paz de Jesus, irmãs, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 11. E se você nos acompanha através da rádio ou por algum outro meio, assine o nosso canal no YouTube e você vai estar tendo acesso a todas as gravações do pão da casa. Todos os assuntos que nós temos gravado da parte do Senhor. E hoje na leitura do capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a construção da Torre de Babel. E tem algo que me marca nesse texto. Então, eles estão operando numa unidade tão grande que Deus desce para ver o que eles estão fazendo. Você sabia? A unidade atrai a atenção de Deus. E Deus disse assim, olha, eles são um. E nada pode impedir o que eles intentam fazer. Isso é só o começo. Não é interessante a gente perceber como Deus valoriza a unidade e perceber que essa unidade ela está acontecendo até por motivações erradas, porque o interesse daqueles homens era construir uma torre que chegasse até o céu e fazer o nome deles célebre. Quer dizer, aquela construção não tinha nada a ver com a edificação de Deus. Tanto que Deus esclarece a unidade dele, fala a respeito da unidade, e o Senhor vem para intervir, para que aquela construção ela não prossiga. E a maneira que Deus faz isso é fazendo com que cada homem fale de maneira diferente. Então, quando falamos de maneira diferente, no sentido de propósito, não temos unidade. Se não temos unidade, aquilo não vai prosperar. É por isso que Jesus, no Evangelho, ele diz, a casa dividida, ela está fadada à ruína, quer dizer, à queda. Ela não prospera. Por isso que para um casamento prosperar, eu preciso ter unidade. Para a família prosperar, eu preciso ter unidade. Para a empresa prosperar, eu preciso ter unidade. Unidade é algo que faz parte de uma característica de Deus. Você sabia, o nosso Deus, que é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles têm uma unidade tão grande que eles formam o nosso único Deus. O único Deus que se expressa dessa maneira, como Pai, como Filho e Espírito Santo. Ele é um só. Quer dizer, há uma unidade em Deus. Isso é inerente a Deus. Então, no homem natural não há unidade. Mas muitas vezes eles têm unidade em torno de um propósito, como eles estavam fazendo a respeito ali da Torre de Babel. Mas você percebe que quando o homem se torna carnal, ele se torna dividido. Por quê? Porque cada um centraliza em si mesmo. E aí termina por não ter unidade. E não tendo unidade, não há prosperidade. Jesus, também no Evangelho de João, ele faz uma oração tão importante. Ela é chamada de oração sacerdotal. Jesus diz assim, olha, eu oro por estes, pelos discípulos, por Pedro, por Tiago e por João, e eu oro também por aqueles que irão crer. Quer dizer, falando dos futuros discípulos. Sim, porque discípulo é aquele que crê no que Jesus diz. E ele diz para que eles sejam um. Como nós, pais, somos um. Para que eles estejam em nós e nós estejamos nele. Aonde é que há prosperidade? Na unidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós só podemos ser um se nós temos o Espírito de Deus. Isso é, se o Espírito de Deus está em mim, se o Espírito de Deus está na minha esposa, nós podemos ter, de fato, uma verdadeira unidade. Assim, se o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você, nós podemos falar a mesma coisa. Por quê? Porque muitas vezes eu vou manifestar a minha opinião, que é diferente da sua. Não há problema nisso. Mas o Espírito Santo que está em nós sempre vai nos conduzir à unidade. Por quê? Porque o desejo do Espírito Santo sempre é fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes vamos manifestar a nossa vontade. O cônjuge, o filho, o amigo, o irmão da igreja vai manifestar a vontade dele. Mas o que é que deve prevalecer? E o que o Espírito Santo vai dirigir para que se prevaleça? É a vontade de Deus. Porque quando a unidade nos leva à vontade de Deus, há toda sorte de bênção e de prosperidade. Por isso que minha palavra para você hoje é: valorize a unidade. Valorize a direção que o Espírito Santo dá. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, melhor do que nós. Quando valorizamos a unidade, quando colocamos esse princípio da unidade,
em um local de valor, amado, não há como nós não prosperarmos. Porque quando há unidade, as coisas prosperam. Nós podemos perceber isso em Babel. E nós vamos perceber isso em qualquer lugar aonde a unidade exista. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.